Yesterday we concluded that all true spiritual practice is a work of love. Ontem nós concluímos que toda verdadeira prática espiritual é um trabalho de amor. It transcends the ego and expresses itself in life in an expansion of agape. Ela transcende o ego e se expressa na vida, aumentando, expandindo o ágape. The Dalai Lama puts it very simply when he says religion should make people nicer. Dalai Lama coloca isso em palavra muito simples, dizendo que a religião deve tornar as pessoas mais legais. So if you're not a nicer person, because of your religion, you should do something about it. Então, se você não é uma pessoa mais legal por causa da sua religião, então você precisa fazer alguma coisa. For St. Benedict, when somebody comes to the monastery and asks to join, they have to be tested a little. Para São Bento, quando alguém pede para entrar no mosteiro, essa pessoa precisa ser um pouco testada. In the same way, when a couple get to know each other, it takes time for them to discern whether they are right for each other. Da mesma forma, quando um casal se conhece, leva um pouco de tempo para eles se relacionarem e discernirem se são a pessoa certa um para o outro. So Benedict says that the newcomer should be allowed into the monastery and just live the life for 1 year. São Bento diz que o recém-chegado deve entrar no mosteiro e viver a vida do mosteiro por 1 ano. And then you know whether they are truly seeking God. E depois você vai saber se essa pessoa está verdadeiramente buscando a Deus. And if they are truly seeking God and they can put up with the other members of the community, then they should be allowed to join. E se eles estiverem verdadeiramente buscando a Deus e conseguirem aguentar os outros membros da comunidade, aí sim eles podem ser aceitos na comunidade. So what do we mean by seeking God? This is also what a meditator is doing. In that sense, every meditator is a kind of monk. E o que queremos dizer com buscar a Deus? Porque isso também é aquilo que o meditante está fazendo. Nesse sentido, o meditante é um tipo de monge também. But as I've been saying, in the theme of this retreat, to find God is to fall into an experience of union, non-duality. Como eu tenho dito desde o início desse retiro, encontrar Deus é estar numa experiência de unidade, de não dualidade. This is a very ancient Christian theological idea. We see it in the words of Saint Irenaeus in the 2nd century. Essa é uma verdade teológica, uma ideia teológica muito antiga na tradição cristã. Nós já vemos isso nos escritos de Santo Irineu, no século II. He said we can never know God as an object. We can only know God by sharing in God's own self-knowledge. Ele diz: nós nunca poderemos conhecer a Deus como um objeto. Nós apenas podemos conhecer a Deus se nós compartilharmos do autoconhecimento de Deus. So we all have our ideas of God. We've been given pictures
Nós todos temos a nossa ideia de Deus, nos deram imagens de Deus desde a nossa infância. We think we know what God wants. Nós pensamos que sabemos o que Deus quer. Perhaps we have an idea of what God might be like if he doesn't get what he wants. E quem sabe nós tenhamos uma ideia de como Deus pode ser se Ele não consegue aquilo que Ele quer. And sometimes this image or idea of God is an unconscious one. E algumas vezes essa ideia ou imagem de Deus é inconsciente. Because it was received by us as children very often in a very emotional, with a very emotional charge. This image is quite difficult to purify. Como essa imagem foi recebida por nós a maior parte das vezes durante a infância e com uma carga emocional muito grande, é uma imagem muito difícil de ser purificada. You don't change your image of God just by studying theology. Você não muda a sua imagem de Deus somente estudando teologia. Although we should have an intelligent, basic grasp of theology. Embora nós devêssemos ter uma ideia básica, inteligente da teologia. We should have a basic idea of our scriptures. Temos que ter uma ideia básica das nossas escrituras. I was talking to a young person recently who said that they wanted to study theology because they felt they didn't know much, or they wanted to do a master's degree in theology, although he had kind of done some theology during his undergraduate years. Eu estava conversando com um jovem um tempo atrás e ele queria fazer mestrado em teologia, embora ele tivesse estudado um pouquinho de teologia durante a faculdade. So just to get an idea of how much he knew or didn't know, I said, okay, how many letters to the Romans did St. Paul write? Então, só para ter uma ideia daquilo que ele sabia ou não sabia, eu perguntei, então, quantas cartas São Paulo escreveu aos romanos? So he looked at me with a sort of mystified expression and said, 2? Então ele olhou para mim com uma expressão um pouco espantada e falou assim, 2? So after 3 years of theology in an American university, isso depois de 3 anos de teologia numa universidade norte-americana. most of which was done in acting classes. A maior parte disso acontece em aulas de arte dramática. So we need, if we want to take our faith and our tradition seriously, we need to know some basic things about it. Então, se nós queremos levar a nossa fé a sério, nós precisamos saber algumas coisas básicas sobre ela. It's one of the reasons that we've developed our school of meditation in the community. É um dos motivos pelos quais nós desenvolvemos a nossa escola de meditação na comunidade. So it's important to, just one other story that might amuse you. I was talking to the director of Catholic Education in an Australian diocese. Uma outra historinha divertida é que eu estava conversando com o diretor de educação católica numa diocese da Austrália. And they were interviewing the teachers of religion in Catholic schools. E eles estavam fazendo entrevistas para contratar professores de religião numa escola católica. And this young teacher came for interview, and they asked him, why do you want to teach? He said, well, because my religion is very important to me. E aí estavam entrevistando um rapaz e perguntaram por que você quer ensinar religião. Ele disse porque a minha religião é muito importante para mim.
So he said, so do you read the scriptures? He said, yes, I love reading scriptures. E aí perguntaram, você lê a Bíblia, lê as Escrituras? E o rapaz respondeu, sim, eu adoro ler as Escrituras. So he said, and what part of the scriptures do you like most? And he said, I really like the parables of Jesus. Perguntaram, qual é a parte das Escrituras que você prefere? Ele respondeu, eu gosto muito das parábolas de Jesus. Which parable do you like most? E qual é a sua parábola preferida? He said, well, I really like the one about the hare and the tortoise. Ele disse, olha, eu gosto muito daquela sobre a lebre e a tartaruga. We had a panel at a conference recently. We had young Muslims and young Christians on the panel. Nós tivemos uma conferência e durante essa conferência um painel em que compareceram jovens muçulmanos e cristãos. And I was very impressed by the young Muslims, especially the young Muslim women who knew their tradition so well and loved it so much and spoke about it so intelligently. E eu fiquei muito impressionado com os jovens muçulmanos, especialmente com as jovens que sabiam tanto sobre a sua tradição e amavam a sua tradição e falavam dela com tanta inteligência. The young Christians, especially the young Catholics, were really quite embarrassing by contrast. Mas, pelo contrário, os jovens cristãos, em especial os jovens católicos, foram bastante vergonhosos. So, we don't deeply change our understanding of God just by studying theology, although that's an important part of our development of our faith. Então, nós não mudamos a nossa compreensão de Deus apenas estudando teologia, embora essa seja uma parte muito importante da nossa fé. We can never know God as an object of thought. Nunca vamos poder conhecer a Deus como um objeto de pensamento. And St. Gregory of Nyssa says that every image or idea of God is an idol. E São Gregório de Nissa diz que toda imagem ou ideia de Deus é um ídolo. So, if we take our seeking God seriously, we have two tools, two approaches, just as we have two eyes in order to see things clearly. Então, se nós levarmos a sério essa busca por Deus, nós temos duas ferramentas que podemos usar durante essa busca, da mesma forma que nós temos dois olhos para poder ver mais claramente as coisas. One we call the cataphatic, which is what we're doing now, speaking, thinking, talking about God. Uma dessas ferramentas nós chamamos de catafática, que é aquilo que nós estamos fazendo agora, que é falar sobre Deus. And the other is equally, if not in fact more important, is the apophatic, which recognizes the fact that God is mystery. We can never know God by thought alone. E uma outra parte é a chamada, que é uma parte tão importante quanto a primeira, se não mais, é a chamada parte apofática, que reconhece que Deus é um mistério e nunca vai poder ser totalmente conhecido. The apophatic is what we are practicing when we meditate, of course, as we let go of all ideas, even ideas and words concerning God. E essa ferramenta apofática é aquilo que nós colocamos em prática quando praticamos a meditação, quando nós abandonamos todas as nossas ideias, mesmo as ideias e as palavras relacionadas a Deus. So if we are truly seeking God, we need both of these approaches established in our spiritual life. Então, se queremos de
fato buscar a Deus, nós precisamos dessas duas abordagens igualmente estabelecidas na nossa vida. We need to have meditation as part of our daily life. Precisamos meditar como parte da nossa vida diária. And we need to be reading the scriptures at other times. E precisamos também ler as Escrituras em outros momentos. And to have a basic understanding of the context of the scriptures. E precisamos ter uma ideia básica do contexto das Escrituras. To know how many letters St. Paul wrote to the Romans. Saber quantas cartas São Paulo escreveu aos Romanos. So the seeking of God is something that penetrates our entire lifestyle. A busca por Deus é algo que penetra todo o nosso estilo de vida. In a secular society such as we have become in the modern world, spirituality and religion are often put into separate categories or compartments. Numa sociedade secular, assim como a nossa sociedade se tornou na era moderna, a religião e a espiritualidade são muitas vezes colocadas num compartimento à parte. I was talking to a banker in the city of London once, whose man deep faith in spirituality, but he said, when I get on the train to go to work on a Monday morning, he said, that's another world. He said, I can't bring the values of my faith into the market, into the banking world. And he recognized that this was a deep disharmony in his life. Eu estava conversando com um banqueiro uma vez, que mora em Londres, e é um homem de fé muito profunda. Mas ele me contou que todas as manhãs de segunda-feira, quando ele toma o trem para ir trabalhar, ele vive num mundo separado. Ele dizia, eu tenho que colocar todos os meus valores de lado. E ele reconhecia que aquilo era uma grande desarmonia na vida dele. So if we're seeking God, how do we know that we're finding God? Então, se nós buscamos a Deus, como é que nós sabemos que nós estamos encontrando a Deus? Jesus reassures us that if we seek, we will find. If we knock, the door will be opened. Jesus nos assegura que se nós buscarmos, nós acharemos, e que se batermos a porta, ela será aberta para nós. The finding of God is not the finding of an object that we lost. Encontrar a Deus não é como encontrar um objeto que nós perdemos. It's more like entering deeply into a relationship that is a lifelong relationship. Muito mais como entrar num relacionamento que vai ser um relacionamento profundo e para a vida toda. And therefore we can say that we seek God in ourselves and we seek ourselves in God. E portanto podemos dizer que nós buscamos a Deus em nós e buscamos a nós mesmos em Deus. And yet at the same time, this seeking of God is not it is a solitary practice, as I said, but it is not a private one. E ao mesmo tempo, essa busca por Deus é uma prática solitária, como eu já disse, mas não é uma prática privada. One of the Desert Fathers' sayings is, life and death lie with your neighbor. Um dos dizeres dos padres do deserto, que é antigo, é o seguinte: a morte e a vida estão junto ao teu próximo. It's a surprising statement from a life lived mostly by hermits in the desert. Que é uma afirmação tanto quanto surpreendente quando
vem de homens que eram eremitas no deserto. But this takes us to the heart of the Christian experience of God. Mas isso nos leva ao coração da experiência de Deus. We saw it in the gospel that we reflected on last night. Nós vimos isso no evangelho sobre o qual nós refletimos ontem à noite. Finding Christ in the poor, in the hungry, in the lonely, in the marginal. Encontrar Deus nos pobres, nos famintos, nos solitários, nos marginalizados. As St. John says, we cannot love the God we cannot see if we do not love our neighbor. Ou como diz São João, nós não podemos amar a Deus que nós não conseguimos enxergar se nós não amamos o nosso próximo. So the seeking God in ourselves and seeking ourselves in God takes us into a relationship that becomes an experience of love. Então a busca de nós mesmos em Deus e a busca de Deus em nós mesmos nos leva a uma experiência que é uma relação de amor. And we can only understand this process if we allow both the apophatic and the cataphatic approaches, if we look with both our eyes. E nós podemos apenas entender isso, realizar isso, se nós usamos a abordagem apofática e a catafática ao mesmo tempo, se nós olharmos com os dois olhos. Let's say that we are seeking home. Digamos que nós estamos procurando a nossa casa. God is our true home. Porque Deus é o nosso verdadeiro lar. And when we find God, we experience the peace and the security and the happiness of being in our own home. E quando encontramos a Deus, nós experimentamos a felicidade e a paz e o conforto de estarmos na nossa própria casa. Some of the Sufi poetry uses this image of coming home when we meditate. When we pray and meditate. Algumas das poesias Sufi usam essa imagem de chegar em casa quando nós estamos orando, meditando. There's one story of the seeker, a person coming home and knocking on the door of his house, and the person who's beloved inside says, "Who is there?" Existe uma história de um homem, aquele homem que está buscando a sua própria casa. Ele chega na porta de casa, bate a porta e a sua amada pergunta: quem é? And he says, "It's me. Open up." E ele diz: sou eu. Abre. And the beloved says, "I don't know who you are. E a amada diz: eu não sei quem você é. I'm not going to open the door." Não vou abrir a porta. He said, "It's me. It's me. You know me. You know who I am. It's me." E ele diz: sou eu. Você sabe quem eu sou. Sou eu. So she said, "No, not opening." E ela falou: não vou abrir não. And then after much knocking on the door, he says, "Okay, it's you." E depois de bater muito a porta, ele fala assim: tá bom, sou você. And then she opens the door. E aí sim ela abre a porta. So we could say that seeking God is like coming home, but Jesus gives us another perspective on this. He says the disciple is essentially homeless. Nós podemos dizer então que a busca por Deus é como chegar em casa, mas Jesus nos dá uma outra perspectiva sobre isso. Ele diz que o discípulo é mais ou menos como um sem-teto. The Son of Man, he says, has nowhere to lay his head. Ele diz: o Filho do Homem não tem onde recostar a sua cabeça. And if you are to follow him,
And those are the conditions you have to accept. E ele também acrescenta, se você quiser me seguir, são essas as condições que tem que aceitar. And interestingly enough, that's how Jesus began his life, without finding a room at the inn. E o que é mais interessante foi assim que Jesus começou a sua vida, sem encontrar um local, um quarto onde ele podia estar. I don't know if any of you have been homeless at any point in your life. Eu não sei se algum de vocês chegou a ser sem teto em algum ponto da vida de vocês. The closest we come to it usually is happened to me during the summer when you're on a trip. I was driving through Italy, and you can't find anywhere to stay at night. O mais próximo que você chega dessa experiência é uma coisa que já aconteceu comigo. Eu estava dirigindo através da Itália e você não consegue achar nenhum lugar onde você pode ficar hospedado durante a noite. You go from one hotel or pensione to another, and they say no, and they all look so happy because their hotels are full. E você vai de um hotel até o outro, vai hotel após hotel, pensione após pensione, e eles dizem não tem lugar, e todos eles parecem tão felizes porque o hotel está lotado. Now, rationally, it's not the end of the world. You've always got your car, you can sleep in. Racionalmente, não é o fim do mundo. Tem o seu carro, você pode dormir no seu carro. I think that time of night you would never get into a monastery. Eu acho que a essa hora da noite você nunca consegue entrar no mosteiro. Remember, we spent 3 hours one evening trying to get into the monastery in Salvador, knocking on the door. Even the police came to help us. Me lembro de uma noite que eu passei 3 horas tentando entrar no mosteiro de Salvador. Até a polícia chegou para ajudar a gente. 2 police cars came with their lights flashing and their sirens sounding to wake up the monks. Vieram 2 viaturas de polícia com a sirene ligada, a luz acesa para tentar acordar os monges. And I was going to climb over the gate, but there was a wild dog there. Eu pensei em pular o portão, mas tinha um cachorro bravo do outro lado. Fortunately, our coordinator gave us a bed for the night. E com sorte, com muita sorte, o nosso coordenador me deu uma cama para passar para dormir à noite. So this is another aspect of our seeking God. Esse é um outro aspecto da nossa busca de Deus. If you're only seeking security, the peace of being at home, then you won't find what you're looking for. Se você está buscando apenas a segurança e a paz de estar em casa, você não vai encontrar o que está procurando. You have to accept this other aspect, which is that we are always seeking. Você tem que aceitar esse outro aspecto, que é o seguinte: nós todos estamos buscando. To be seeking God is to find God, but to find God is to always be seeking God. Buscar a Deus é encontrar a Deus, mas encontrar a Deus significa estar sempre buscando a Deus. The positive side of this is that the homelessness of the seeking means that you are at home everywhere. O lado positivo disso aí é que esse aspecto, essa qualidade de estar sem teto durante a busca faz você ter um teto em todos os lugares. That's the universality of Christ that we spoke about last night. Essa é a universalidade de Cristo sobre a qual nós falamos ontem à noite. So there are these 2 aspects to our experience of God. Existem esses 2 aspectos da nossa experiência de Deus. Getting used to these, to the balance
of these two aspects is not easy. Acostumar-se com o equilíbrio entre esses dois aspectos não é fácil. And often it leads into what John of the Cross calls a dark night. E muitas vezes isso leva àquilo que São João da Cruz chamava de a noite escura. What we would psychologically often call depression. Aquilo que muitas vezes nós chamamos psicologicamente de depressão. The shadow side of the path of enlightenment. O lado sombrio do caminho da iluminação. And we need to be prepared for this. Precisamos estar preparados para isso. We shouldn't exaggerate its importance. Não devemos exagerar a importância desse lado. But if we're not prepared for it, then we will easily be overwhelmed by it and we give up the seeking. Mas se nós não estivermos preparados para ele, muitas vezes nós vamos ser sobrecarregados por ele e podemos desistir da busca. And we give up the seeking most often just by settling for a substitute. E mais frequentemente nós abrimos mão dessa busca, aceitando um substituto para ela. One of the many substitutes I spoke about yesterday. Dos vários substitutos sobre os quais eu falei ontem. So we have to recognize that there are two forces of gravity at work in our spiritual journey. Devemos reconhecer que tem duas forças de gravidade trabalhando na nossa jornada espiritual. One is a force that drags us back into the ego, into our own orbit, into self-centeredness. Uma é a força que nos puxa para baixo e que nos leva de volta ao ego, à nossa própria auto-obsessão. And the other force is the force that pulls us out of the orbit of the ego into God as our true center. E a outra força é aquela que nos leva para fora da órbita do ego e nos leva até Deus como o nosso verdadeiro centro. Now, what makes the moon orbit around the Earth is simply the distance between the Earth and the moon. O que faz a Lua orbitar ao redor da Terra é simplesmente a distância entre a Lua e a Terra. The Earth is the nearest large body which exerts a gravitational force upon the moon. A Terra é o objeto gravitacional maior que está mais próximo da Lua e então exerce a força gravitacional sobre ela. There are infinite number of gravitational pulls in the universe. Existem vários polos gravitacionais, um número infinito deles no universo. What makes something orbit, what creates a solar system, is the configuration of bodies in space. O que faz alguma coisa orbitar, ou que cria um sistema solar, é a disposição desses corpos no espaço. And this is what we mean by saying that God is the center of my life. E é isso que queremos dizer ao afirmar que Deus é o centro da minha vida. And that is what we affirm, that is what we put into practice when we sit and meditate. E é isso que afirmamos e praticamos quando nos sentamos para meditar. As we let go of the gravitational pull of the ego, ao abandonar o polo gravitacional do ego, which thinks of itself as the center of reality, que pensa que é o centro da realidade, everything revolves around
me. E que tudo gira em torno de mim. So in meditation, we break that gravitational attraction. Então, na meditação, nós quebramos, rompemos essa atração gravitacional. Or rather, we recognize that there is a stronger gravitational pull, which is the divine attraction. Ou melhor, nós reconhecemos que existe um polo gravitacional mais forte, que é o divino, a atração divina. It's the force of attraction or the force of love that determines our direction. É a força da atração ou a força do amor que determina a nossa direção. St. Augustine said, desire is the key to understanding the personality. Santo Agostinho diz que o desejo é a chave para compreender a personalidade. What do we really want? O que nós queremos de fato? When you discover what you really want, you may discover that you don't want it really. Quando você descobre o que verdadeiramente quer, você pode descobrir que na verdade não quer aquilo. I felt that when I struggled with the question of becoming a monk. Eu descobri isso quando eu estava lutando com a ideia de me tornar um monge. I didn't want to become a monk then. Naquela época eu não queria virar monge. Then I discovered that is what I really wanted, but I didn't want to want it. Depois eu descobri que aquilo era o que eu realmente queria, mas eu não queria querer. So then I had to accept that's what I really wanted. Aí eu tive que aceitar que é aquilo que eu queria de fato. And then I did want it. E depois eu passei a querer mesmo. But that's quite a struggle to discover what you really want. Mas é uma luta descobrir aquilo que você quer de verdade. And we need quite a lot of help to be true to our real desire. E nós precisamos de muita ajuda para ser verdadeiros com relação ao nosso real desejo. So seeking God involves this struggle with many forces of attraction and distraction in our minds and hearts, minds and emotions. Buscar a Deus envolve essa luta com as muitas forças de atração ou de distração que acontecem na nossa mente e no nosso coração, nas nossas emoções. Often we experience a conflict of desire, or we are attracted to things that seem irreconcilable. Muitas vezes nós sentimos um conflito nessas forças de desejo. Muitas vezes queremos coisas que parecem ser irreconciliáveis. Feel confused or frustrated. Se você se sente confuso, frustrado. And this is a key moment where we might enter into a period of depression or a dark night. Esse é um momento chave em que você pode entrar num período de depressão ou numa noite escura. But actually, it is also an opportunity for growth and for clarification. Mas, na verdade, também é uma oportunidade de crescimento e de clareamento. We have to discover, as soon as possible, what is the dominant direction in our life. Precisamos descobrir quanto antes qual é a direção dominante da nossa vida. Is it towards the union, finding myself in God and God in myself, and joy? A direção é principalmente para a união, para encontrar a Deus em mim, a mim mesmo em Deus, e encontrar alegria? Or is my dominant direction towards isolation and depression? I'm revolving around myself all the time. Ou a minha direção dominante está no isolamento, na depressão e em ficar revolvendo os meus problemas o tempo todo? When I look over my life and I see all the things I didn't
achieve or didn't want, didn't get. Quando eu olho para a minha vida e fico vendo todas as coisas que eu queria e eu não consegui, And I compose this sort of soap opera of my life, which I continually replay. e eu componho esse tipo de novela sobre a minha vida que eu fico repetindo, fazendo reprise, Which begins a downward spiral into depression. e que começa uma espiral para baixo em direção à depressão. And the solution to this ultimately is a spiritual one. E em última análise, em última instância, a solução para isso vai ser uma solução espiritual. Meditation rather than medication. Meditação em vez de medicação. This is a three-line poem from a Sufi poet. Vou ler um poema de 3 versos de um poeta sufi. The source of my suffering and loneliness is deep in my heart. A fonte do meu sofrimento e da minha solidão está profunda no meu coração. This is a disease no doctor can cure. Esta é uma doença que nenhum médico pode curar. Only union with the friend can cure it. Apenas a união com um amigo pode curá-la. In the mystical literature, we've been looking at a little, God is most intimately described as friend. Na literatura mística que nós estamos lendo um pouquinho, Deus é muitas vezes, a maior parte das vezes, descrito como um amigo. And Jesus himself describes his relationship to us as his disciples as friendship. E o próprio Jesus descreve a sua relação conosco, com seus discípulos, como uma amizade. I call you servants no longer, he says. Ele diz, eu não mais os chamo servos. The servant does not know what his master is doing. Um servo não sabe o que faz o seu senhor. But I call you friends, Mas eu os chamo amigos, because I have revealed to you everything I have learned from my Father. porque eu revelei a vocês tudo aquilo que eu aprendi do meu Pai. So one good test question for us is how comfortable we are with that image of God and Jesus as a manifestation of God as friend. Um bom teste para nós é quão confortável eu me sinto com essa imagem de Deus ou a imagem de Jesus, como aquele que veio de Deus, como amigo. Or are we more dominated by other images of God? Ou somos mais dominados por outra imagem de Deus? Images of power or majesty or omnipotence and so on. Imagens de poder, majestade, onipotência e por aí vai. The oldest, or the earliest representation of Jesus we find in the catacombs in Rome, and it is not of Jesus on the cross, or Jesus teaching even. As primeiras manifestações, imagens de Jesus que nós encontramos nas catacumbas não são as imagens de Jesus na cruz ou a imagem de Jesus ensinando. But it is of Jesus as a young shepherd carrying the lost sheep. Mas é de Jesus como um jovem pastor carregando a ovelha perdida nos ombros. So, we need to be continuously checking what is the dominant direction of our life. Portanto, precisamos continuamente checar qual é a direção predominante na nossa vida. And
And this requires a continuous rebalancing of these different forces in our life. E isso exige que nós reequilibremos continuamente essas forças diferentes na nossa vida. And you don't find balance once and for all. Balance is something that has to be continually readjusted. Você não encontra o equilíbrio de uma vez por todas. O equilíbrio é uma coisa que precisa ser sempre reajustada. External circumstances changing all the time. As circunstâncias externas mudam o tempo todo. And our physical and psychological circumstances are changing all the time. E as nossas circunstâncias físicas e psicológicas também mudam o tempo todo. We think that we're living a more or less stationary life, but in fact we're spinning hundreds of thousands of miles a minute, and we're being thrown out into the outer reaches of the universe at hundreds of thousands of kilometers an hour, a millisecond. Nós achamos que vivemos uma vida relativamente estável, mas na verdade nós estamos girando milhares de vezes e liberando energia milhares de vezes por segundo nesse universo. So the only reason that we think that we're sitting here still is because of an incredible balancing of forces. O único motivo pelo qual nós imaginamos que estamos sentados aqui quietinhos é por causa de um equilíbrio incrível de forças. So interiorly it's the same. Interiormente é a mesma coisa. And this is why we need a strong balancing force in our life, such as meditation. É por isso que nós precisamos de uma força equilibradora tão grande na nossa vida como é a meditação. And even why we need 2 periods of meditation each day to balance the day. E é a mesma razão pela qual nós precisamos de 2 períodos de meditação durante o dia, de manhã e de noite, para equilibrar o dia. The first to prepare us for the day that's coming, and the second to pull together what happened to us during the day. O primeiro para nos preparar para aquilo que vai vir e o segundo para nos interiorizar um pouco de tudo aquilo que aconteceu durante o dia. Nobody stays perfectly balanced all the time. Ninguém permanece em perfeito equilíbrio o tempo todo. But we can become more or less imbalanced. Mas nós podemos nos tornar mais ou menos desequilibrados. And if we become more imbalanced, then we will easily slip into this dark night or into these times of discouragement or depression. E se nós ficarmos mais desequilibrados, é mais fácil de escorregar para dentro dessa noite escura ou desse período de depressão. But if we are, as Jesus tells us, staying awake and being alert, then we will recognize these phases. Mas se nós, como diz Jesus, ficarmos acordados e alertas, nós vamos reconhecer mais facilmente esses estágios. These are, for example, some of the things we might recognize in ourselves or in our mood as the beginning of a time of darkness or depression. Há coisas que nós vamos reconhecer mais facilmente em nós mesmos ou no nosso humor, como o começo de um período de escuridão ou de depressão. Before it becomes too established, before the imbalance becomes too extreme. Antes que isso se estabeleça de vez, antes que o desequilíbrio fique muito extremo. A sense of loss. Um sentido de perda. Continuous sense of loss. Um sentido de perda contínuo. A feeling of separation or rejection. Um sentimento de estar em separação ou ser rejeitado. A sense of humiliation or defeat all the time.
sentido de humilhação ou derrota o tempo todo. A sense of sadness that we can't throw off. Sentido de tristeza que nós não conseguimos afastar. And too many self-rejecting thoughts. E muitos pensamentos de auto-rejeição. And at a certain point, this state of depression will affect the body. Quando chega a um certo ponto, esse estado de depressão começa a afetar o corpo. 80% of people suffering from depression go to their doctor complaining of aches and pains. 80% das pessoas que sofrem de depressão vão ao médico reclamando de várias dores. And this often affects your digestion, or your lower back, your sleep, or your eating pattern. Isso muitas vezes afeta a sua digestão, ou a sua coluna lombar, ou o padrão de alimentação e de sono. Social life diminishes, you give up your friends, maybe you start working too much, or you stop working altogether. E você começa a deixar de procurar os seus amigos, começa a trabalhar demais, ou às vezes para de trabalhar de uma vez. And this is a kind of a gravitational direction which we can do something about. Isso é um tipo de direção gravitacional sobre o qual nós podemos trabalhar. The call of Jesus is not limited to certain people. He didn't say, "Come, follow me," provided you don't have these problems. These are the people I'm looking for. It's a universal call. O chamado de Jesus para o seu povo, ele não faz acepção de pessoas. Ele não diz, siga-me, contanto que você não tenha tal problema, esse ou aquele. Ele chama a todos nós, é um chamado universal. And it's expressed, I think, rather humorously, meant to be humorously, in the parable of the Feast of the Kingdom, where the well-to-do, the respectable people don't accept the invitation, so he goes out and picks up the dregs of society and the street people and all the rejects. Isso é expressado de uma forma muito bem-humorada, ou pelo menos devia ser lido como uma figura de muito humor, no banquete do reino, em que Jesus chama todos os que estão bem de vida, eles não vão, aí ele vai pelas ruas chamando todos os rejeitados, as sobras da sociedade. But the turning point is accepting the invitation. Mas o ponto de virada é quando você aceita o convite. That is the turning point. É aí que é o ponto de virada. And one very real and profound way that we do that is to begin to meditate. E uma maneira muito real e profunda como nós podemos aceitar esse convite é começar a meditar. That is just saying, okay, I accept the invitation. I will begin to change. É a mesma coisa que dizer, tá bom, eu aceito o convite, eu vou começar a mudar. So we all start meditation in a very unbalanced state. Todos nós começamos a meditar num estado muito desequilibrado. Sometimes, I know, say, a couple, I will know the partner in marriage who is meditating. I usually know them first, of course. Muitas vezes eu conheço, quando eu venho a conhecer um casal, eu conheço aquele cônjuge que é aquele que medita. Normalmente é isso que acontece. And the other one is not meditating, then I meet them sometime. I'm always often struck by the fact it's the one who's not meditating who's much more together, much more harmonious, much more balanced. E algumas vezes acontece que depois de um tempo eu vou conhecer aquele cônjuge que
não medita. E muitas vezes eu sou surpreendidíssimo pelo fato de que é justamente o cônjuge que não medita que parece muito mais equilibrado, muito mais centrado, muito melhor. So the non-meditator should be is usually delighted that the other one has found meditation because they become much easier to live with. E normalmente aquele que não medita fica feliz da vida, se delicia com o fato de o outro ter encontrado a meditação na vida, porque o outro ficou muito mais fácil de conviver. So we shouldn't think of meditation or contemplation as some kind of privilege or some sort of higher level of enlightenment. Então, não devemos pensar na meditação ou na contemplação como um tipo de iluminação privilegiado ou mais alto. We meditate because we need to rebalance our lives. Nós meditamos justamente porque precisamos reequilibrar a nossa vida. And remember, we are not expected to be perfect. E lembrem-se, não se espera de nós que nós sejamos perfeitos. As the old rabbi once said, God does not expect us to succeed, but we are not allowed to give up. Como disse um velho rabino uma vez, Deus não espera que nós sejamos bem-sucedidos, mas não permite que nós desistamos. So as soon as we begin to rebalance our life, the pattern begins to change. Assim que nós começamos a reequilibrar a nossa vida, os padrões passam a mudar. You could say we go from a doing mode into a being mode. Nós podemos dizer que nós saímos de um estado de fazer e entramos no estado de ser. From Martha to Mary. De Marta para Maria. Balance we have to re-establish. É o equilíbrio que nós temos que restabelecer. So we go, for example, from judging everything to accepting. Se a sua primeira reação para isso for, tá bom, mas a gente precisa julgar as coisas, a gente não pode aceitar tudo como tá? That might show that you're a little bit too much in the doing mode. Isso pode mostrar que você está um pouquinho em excesso no estado do fazer. You need a little bit more dose of the being mode. E você precisa de uma dose um pouquinho maior do estado do ser. We move from living a conceptual life in our heads into more direct personal experience. Nós vamos de um lado muito mais conceitual que acontece na nossa cabeça para ir para um lado muito mais experiencial, direto. Virtual reality to reality. Da realidade virtual para a realidade. From living in the past or the future into living in the present moment. De viver no passado ou no futuro para viver no momento presente. From running away from the things we don't like to facing them, approaching. Vamos de fugir das coisas que nós não gostamos para enfrentá-las e aceitá-las. From doing things on automatic pilot to doing things consciously and with awareness. Vamos de fazer as coisas no piloto automático para fazer as coisas conscientemente. And this is the process that we initiate, the process of conversion. Metanoia is the New Testament word. As soon as we begin the practice of meditation. E esse é o processo de conversão que nós iniciamos, chamado de metanoia no Novo Testamento, que nós iniciamos assim que nós passamos a meditar.
And there are just two more things I'd like to say before finishing. Tem só duas coisas a mais que eu gostaria de falar antes de terminarmos. When we begin to meditate, we quite quickly run into the experience of failure or a feeling of inadequacy. Quando nós começamos a meditar, muito rapidamente, muito frequentemente, nós entramos numa sensação de fracasso ou de estar inadequados. We are conscious of how distracted we are, how difficult it is just to say the mantra. Nós estamos conscientes de como nós somos distraídos e como é difícil dizer o mantra. And this judgment that we make of ourselves as bad meditators is an evaluation by the ego. E esse julgamento que nós fazemos de nós mesmos como sendo maus meditantes é uma avaliação do ego. But if you had a business and you discovered that your accountant was stealing from you, Se você tivesse um negócio e descobrisse que o seu contador está roubando de você, you wouldn't make your accountant the chief financial officer of the company. você não ia tornar o seu contador o seu principal executivo de finanças na empresa. So we shouldn't take the ego's evaluation of our meditation Então nós não devemos confiar na avaliação que o ego faz da nossa meditação. Meditation is a transcendence of the ego, a rebalancing in a way of the ego. A meditação é uma transcendência do ego, um reequilíbrio do ego. And understanding that what that means in practice is to understand poverty of spirit. Entender o que isso de fato significa é entender o significado da pobreza em espírito. It's expressed in the story when Jesus was watching people put a lot of money into the collection box at the temple. Isso está expresso naquela história em que Jesus observa as pessoas colocarem muito dinheiro na caixa das ofertas no templo. And then a poor widow came up and put in 2 small coins. E depois veio uma viúva pobre e depositou ali 2 moedinhas. And Jesus commended her. He said she was the really generous one. E Jesus a elogiou, ele disse, ela foi verdadeiramente generosa. She didn't have much to give, but she gave everything she had. Ela não tinha muito para dar, mas ela deu tudo aquilo que ela possuía. So that's the attitude we should have to our meditation. Essa é a atitude que nós devemos ter com a nossa meditação. That we give it everything we have. Que nós damos a ela tudo aquilo que nós temos. And that cannot be measured except by the fruits of the Spirit that emerge in our life. Isso não pode ser medido a não ser pelos frutos do Espírito que emergem na nossa vida. And we see the same idea in the 2 parables of the treasure, in the buried treasure and the pearl of great price. E nós vemos essa mesma ideia também nas 2 parábolas, aquela do tesouro escondido e da pérola de grande valor. The kingdom of heaven is like a man who finds a treasure buried in a field. O reino dos céus é como um homem que encontra um tesouro enterrado no campo. He buries it again. Ele enterra de novo. He sells, for sheer joy, he sells everything he has. E por pura alegria ele vende tudo aquilo que tem And buys the field. e compra o campo. The kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. O reino dos céus é como um comerciante que busca pérolas He preciosas. finds one of very special value. Ele encontra uma de grande valor. He sells everything he has and buys it. Ele vende tudo que tem e a compra. Now, I leave you with those 2 parables to think about over your coffee.
Eu vou deixar essas duas parábolas para vocês pensarem nelas durante o café. They are both parables of the kingdom. As duas são parábolas do reino. But what is the kingdom? Mas o que é o reino? Which part of the story of these two parables would you say is the kingdom? Que parte da história dessas duas parábolas vocês diriam que é o reino? They both have a discovery or a finding. As duas têm um componente de descoberta, de encontro. They both involve a person selling everything, which means selling everything they have. As duas envolvem vender, que as pessoas vendem tudo o que possuem. In order to buy or own the one thing of supreme value. Para poder comprar ou possuir aquela única coisa de valor supremo. But what is the difference between the two stories? Mas qual é a diferença entre as duas histórias? That's what we should talk about coffee. É sobre isso que vocês devem conversar no café. What's the difference between the two stories? Qual é a diferença entre as duas histórias? And when you have discovered that, E quando vocês descobrirem isso, you can discuss why did he bury the treasure in the first story? Why did he bury the treasure in the field again? Why did he rebury it? E depois que vocês descobriram isso, vocês têm que me dizer por que na primeira história o homem enterrou o tesouro de novo. So this will be the test of your entire weekend. Essa vai ser a prova do seu fim de semana todo. And you crack the scriptures open by sharing. Vocês abrem completamente as escrituras ao compartilhar sobre ela. So see if you can do that in the coffee break. We can come out of our silence now. Nós podemos sair do silêncio agora. Vejam se vocês conseguem resolver isso durante o intervalo para o café.